Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do GEO. Eu sou Emerson Bezerra, sou professor de Geografia e a videoaula de hoje está muito mais do que especial, pois hoje nós contaremos com a participação de um grande parceiro, professor de Biologia, Átila Lelis. Sejam muito bem-vindos, Átila, ao nosso canal. Muito obrigado, Emerson, pelo convite. Bem, a videoaula de hoje terá como tema os ciclos biogeoquímicos e os impactos causados pelo homem nestes ciclos. Vem comigo! Quando a gente pensa nos fenômenos naturais, é importante que a gente tenha em mente que eles ocorrem todos ligados um ao outro, em ciclo. Um bom exemplo disso é o que acontece com determinadas substâncias, elementos químicos na natureza. Quando a gente estuda o fluxo desses elementos, a gente percebe que eles não ficam só no componente biológico, mas passam também por componentes físicos e geográficos. Por isso que a gente chama eles de ciclos biogeoquímicos. Normalmente, o primeiro ciclo que a gente aprende na escola é o ciclo da água, tanto pela importância dessa substância para os seres vivos, quanto pela simplicidade do seu ciclo. A água muda de estado físico ao longo do ciclo, basicamente passando do estado líquido para o estado de vapor e, eventualmente, passando para o estado sólido. No estado líquido, ela pode ocupar reservatórios e acabar sendo consumida pelos seres vivos, como os animais e as plantas. Depois de utilizada, a água pode ser expelida nas excretas ou como vapor de água na respiração. No estado de vapor, a água forma a umidade do ar, que pode condensar em baixas temperaturas e precipitar de forma líquida, como no caso da chuva, ou de forma sólida, como a neve e o granizo. O ciclo da água é bastante influenciado pelas condições ambientais, como temperatura e pressão atmosféricas. É isso mesmo, Átila. Além dessa influência da própria dinâmica ambiental, nós também temos aí a contribuição negativa do homem, né? A gente sabe que a água utilizada pela sociedade nem sempre ela é devolvida nas condições adequadas. Além disso, a atividade humana ela interfere no ciclo da água, principalmente na questão das cidades, né? Com a urbanização, com a impermeabilização dos solos para a construção de ruas, né, para a construção da própria cidade, e também temos a interferência com relação às queimadas. Com relação a essa interferência no ciclo da água, nós podemos citar como algo assim fundamental a questão do desmatamento e das queimadas, que tem um efeito negativo no ciclo da água, pois quando parte de uma floresta ela é removida, as árvores já não vão mais evaporar parte dessa água extraída dos solos, resultando em um clima muito mais seco. Então, a redução dessa cobertura florestal vai também reduzir a capacidade da própria paisagem de reter chuva. E ao invés de prender essa chuva, que depois ela se infiltraria no solo, as áreas desmatadas se tornam fontes de escoamento superficial, e aí a gente sabe que essa água pode gerar muito mais inundações se ela for localizada. E aí a gente está vendo isso muito claramente com a floresta amazônica e com o Pantanal, né? A floresta amazônica vem sendo devorada pelas chamas e vem perdendo assim a sua capacidade de gerar umidade para a atmosfera, que a gente chama de rios voadores, que influenciam nas chuvas de outras regiões do país, inclusive gerando chuvas na planície do Pantanal, né? A gente sabe que isso é altamente importante para essa área. Então, Emerson, já que você falou das queimadas, a gente pode pegar um gancho para o ciclo do carbono, né? Porque as queimadas elas liberam uma grande quantidade de gás carbônico, que impacta o ciclo do carbono, como a gente vai entender agora. O carbono ele é a base química das moléculas que formam os seres vivos. A gente consegue carbono através da nossa alimentação. As plantas e as algas conseguem carbono através da fotossíntese. Saber disso é importante para a gente entender o papel dos seres fotossintetizantes na regulação do ciclo do carbono. As plantas absorvem gás carbônico da atmosfera e, a partir dele, sintetizam açúcares e outros componentes e outros nutrientes. Durante a respiração, a gente libera moléculas de gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico ele constitui apenas 0,035% da atmosfera, mas essa porcentagem está aumentando. Essa porcentagem pode variar ao longo do tempo e tem variado ao longo da história do planeta. No período carbonífero, por exemplo, antes da existência dos dinossauros, essa porcentagem era bem maior, chegando a cerca de 0,04%. Essa porcentagem alta de carbono na atmosfera permitiu o crescimento de florestas gigantescas nesse período.
Os fósseis dessas árvores formam os depósitos de carvão mineral que a gente tem hoje. Outro combustível gerado a partir de fósseis é o petróleo, que se originou a partir de microalgas que se acumulavam no fundo dos oceanos no período Mesozoico. O que acontece quando a gente queima esses combustíveis é a liberação de carbono que devia estar armazenado dentro da crosta terrestre. Muito bem lembrado, Átila. O ciclo do carbono ele é muito importante para a vida das plantas, para a vida dos animais, e essa emissão de gás carbônico ela é considerada natural, como você mesmo falou. Porém, a queima dos combustíveis fósseis e de materiais orgânicos também é responsável pela geração de mais carbono na atmosfera, né? E essas grandes quantidades de carbono, de gás carbônico, é que estão causando um desequilíbrio ambiental associado ao agravamento do efeito estufa. Vamos entender um pouco mais sobre isso? O problema do efeito estufa ele começa quando a atmosfera retém mais calor e, como consequência, aumenta a temperatura no planeta além do normal. É o famoso aquecimento global. Isso acontece por causa da emissão de gases em excesso, através de indústrias, através dos automóveis e também através das queimadas, tá certo? Nesse fenômeno chamado de efeito estufa, os gases presentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, vapor de água e metano, eles vão permitir que a radiação do Sol penetre na Terra, mas evitam que parte desse calor saia. Então, uma porção dessa radiação solar é absorvida pela natureza e outra parte é liberada. É graças ao efeito estufa na atmosfera que uma boa parte dessa energia fica retida, e se não fosse esse tal fenômeno, a temperatura média do nosso planeta seria de 19 graus negativo, sendo impossível a vida existir aqui na Terra. Agora, nós vamos ver o último ciclo abordado nesta aula, o ciclo do nitrogênio. É com você, Átila. Então, o ciclo do nitrogênio ele é um pouco mais complexo em comparação aos outros ciclos biogeoquímicos, porque ele envolve mais etapas. O nitrogênio, como elemento, ele é muito importante para os seres vivos, pois é com ele que a gente faz aminoácidos que formam as proteínas e as bases nitrogenadas que formam o nosso DNA. O nitrogênio molecular é o gás mais abundante na atmosfera, mas nós não temos a capacidade de absorver esse gás e usar na fabricação de nutrientes. Para incorporar o nitrogênio no nosso corpo, a gente precisa consumir na alimentação. Quem faz a conversão de nitrogênio gasoso para uma forma que pode ser aproveitada biologicamente são as bactérias quimiosintetizantes, que vivem no solo e na água. Essas bactérias transformam o nitrogênio molecular em nitritos e nitratos, os quais são depois absorvidos por plantas e algas. Organismos fotossintetizantes utilizam essas moléculas na fabricação de proteínas, que acabam entrando na cadeia alimentar e sendo aproveitadas pelos animais. Quando os animais digerem e processam essas proteínas, acabam gerando o que a gente chama de excretas nitrogenadas, como a amônia, a ureia e o ácido úrico. Quando essas excretas vão para o solo ou para a água, são aproveitadas por bactérias para reiniciar o ciclo na forma de nitritos e nitratos, ou podem voltar para a forma gasosa pelas bactérias desnitrificantes. A fixação de nitrogênio no solo pode produzir efeitos positivos, mas se isso ocorre em excesso, pode gerar consequências negativas para o meio ambiente. A interferência da humanidade no ciclo do nitrogênio se dá pela fixação industrial, ou seja, por meio do uso de fertilizantes, que vai aumentar a concentração de nitrogênio no solo. Quando há excesso de nitratos e esses nitratos atingem os corpos de água, a gente tem aí o problema chamado de eutrofização. Esse problema ele é caracterizado pelo aumento da concentração de nutrientes, sendo a maioria compostos nitrogenados e fósforo, e esses nutrientes vão estar concentrados nos corpos de água, né? Sejam rios, lagos, lagoas. Bem, esse excesso de nutrientes favorece a multiplicação acelerada de algas e termina por dificultar a passagem de luz, desequilibrando esse meio aquático. E outra forma que proporciona também esse excesso de nutrientes em meio aquático é através da liberação de esgotos sem tratamento adequado. Além do nitrogênio, temos outros gases que podem ser produzidos, como o óxido nítrico, o NO, que se combina com o oxigênio atmosférico, favorecendo então a formação da chuva ácida, né? E também nós temos o óxido nitroso, o N2O, que é um importante causador do efeito estufa.
Então é isso, galerinha. Chegamos ao fim dessa videoaula. Queria agradecer muito a participação do Átila. Muito obrigado, Átila, por essa contribuição nesse conteúdo super importante. Se quiser falar alguma coisa, Átila. Ok, eu que agradeço, Emerson, pelo convite. Para os próximos pode chamar de novo. Então, esse tema é muito importante que vocês entendam a complexidade, né, dos fenômenos naturais, para a gente entender as relações entre esses fenômenos e tudo que está acontecendo hoje no país. É isso aí, gente. Até a próxima. Merci e à bientôt. Tchau.